Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre coleções e pacotes. Nesse vídeo, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre pacotes. Bom, a gente já viu nos últimos vídeos o conceito de visibilidade de atributos e métodos, certo? Então a gente viu que a gente pode declarar os métodos como privados ou públicos, né, e os atributos também. Quando um atributo ou um método é declarado como privado, ele é acessado apenas dentro da própria classe, e quando é declarado como público, ele é acessado fora da classe. Né? Para seguir o conceito de encapsulamento, né, vamos lembrar que os atributos devem ser sempre privados. Já métodos, tem métodos que fazem sentido ser acessados somente dentro da classe, então eles devem ser privados, e se eles devem ser acessados, poder ser acessados de fora da classe, eles podem ser públicos. Mas e uma classe? Será que a gente pode definir a visibilidade da própria classe? Sim, a gente pode. Então uma classe ela pode ser pública, por exemplo. Então suponha que eu estou definindo uma classe carro, eu posso usar a palavra-chave public em frente à palavra-chave class para indicar que aquela classe é pública. Isso indica que ela vai ser visível por qualquer outra classe do sistema. Aí alguém pode pensar assim, mas e se eu não colocar nada? Qual que é a visibilidade da classe? Né? Nos primeiros exemplos que eu dei na disciplina, como eu vou evoluindo os exemplos de acordo com os conceitos, as classes não tinham nenhum modificador aqui. E aí, não tem nem private nem public aqui. E aí, é privado ou é público? A gente vai ver. Mas para a gente entender isso, a gente vai ter que primeiro conhecer um novo conceito, que é um conceito em Java de pacotes, certo? Então, Java utiliza o conceito de pacotes para organizar suas classes. Vamos dar uma olhada no que é isso. Quando a gente implementa uma classe, a gente pode dizer que ela pertence a um determinado pacote, que é como a linguagem chama uma biblioteca de classes. Então, pacotes são uma forma de organização escolhida pela linguagem Java, que é como se fosse uma biblioteca de classes. Para a gente definir um pacote, a gente usa a palavra-chave package. Então, suponha que eu estou definindo uma classe carro, certo? Ela vai ser pública. E antes de definir a classe carro, lá no começo do arquivo, eu uso essa linha aqui, ó, package veículos. O que isso aqui está indicando? Isso aqui está indicando que a minha classe carro pertence a um pacote chamado veículos. A ideia é que esse pacote veículos tenha várias classes relacionadas a veículos e uma delas vai ser carro. Quando a gente faz isso, se a gente quiser usar o objeto da classe carro em algum outro lugar do programa, ou seja, se eu quiser usar a classe carro fora do pacote veículos, né, em alguma classe que não pertence a esse pacote, eu preciso dizer para a máquina virtual Java, para a JVM, que a classe carro está dentro desse pacote. E a gente faz isso com o comando import. Então, se eu fizer import veículos.carro, o que eu estou fazendo é dizendo para a JVM assim, ó, eu vou usar a classe carro que está dentro do pacote veículos, certo? Uma vez que a gente faça esse import, aí eu uso a classe carro normalmente, ok? Agora, se eu não colocar esse import, eu não vou acessar, não vou conseguir enxergar a classe carro, né? A máquina virtual não vai conseguir acessar. Como a classe carro está dentro do pacote, para ela ser acessível, eu preciso importar a classe a partir do seu pacote, ok? Tem alguns detalhes importantes que a gente precisa saber em relação aos pacotes. A gente já viu que Java exige que uma classe implementada seja salva em um arquivo com o mesmo nome da classe. Então, se eu estou criando uma classe carro, eu tenho que salvar essa classe em um arquivo chamado carro.java. E Java também convenciona que o pacote, da mesma forma que o código, né, da classe está ligado ao nome do arquivo, o nome do pacote está relacionado a uma pasta, a um diretório no sistema. Então, no nosso exemplo, se eu quiser criar uma classe carro dentro de um pacote veículos, eu vou ter que salvar o arquivo carro.java dentro de uma pasta chamada veículos, certo? É isso que indica para o Java que é uma pasta, que é um pacote, ou seja, a pasta chamada veículos, tendo lá dentro arquivos.java que tem aquela primeira linha package de veículos, indica para Java que é um pacote, ok? Como os pacotes estão relacionados a pastas, a gente pode ter subpastas que vão representar subpacotes, certo? Então, por exemplo, suponha que na pasta veículos a gente tenha uma pasta rodoviários, uma pasta aeroviários e uma pasta fluviais. E lá dentro da pasta rodoviários a gente coloque a classe carro, certo? Então, Java vai entender isso de que forma? A pasta de cima veículos é um pacote e as subpastas são subpacotes. Então, eu tenho um pacote rodoviários dentro do pacote veículos.
Então, se a gente tiver criado a nossa classe carro dentro da pasta rodoviários, a gente vai ter então uma classe carro que está dentro do pacote rodoviários, que por sua vez está dentro do pacote veículos. Então, para importar a classe carro agora, eu preciso usar o caminho completo, ou seja, eu vou importar o pacote veículos, dentro dele o pacote rodoviários, dentro dele a classe carro. A gente chama esse nome aqui, o veículos.rodoviários.carro, como o nome completo da classe, ou o nome qualificado, certo? Porque o nome inclui o pacote ao qual a classe pertence. Então, a classe, né, ela chama carro, mas o nome inteiro dela, vamos dizer assim, é veículos.rodoviários.carro, já que ela está dentro desses pacotes. A gente também pode usar o comando abaixo. Se eu fizer import veículos.rodoviários.asterisco, o que a gente está fazendo é importando todas as classes que estão dentro do subpacote rodoviários. Então, suponha que lá dentro tem classe carro, classe caminhão, classe ônibus, classe moto. Quando eu faço ponto asterisco, eu estou importando tudo, certo? Só que uma observação importante é que esse comando não importa subpacotes. Então, por exemplo, imagine que eu quisesse todas as classes rodoviários, aeroviários, fluviais. Não ia adiantar eu fazer import veículos.asterisco, porque o veículos.asterisco vai importar as classes dos arquivos .java que estão dentro da pasta veículos, mas não aqueles que estão dentro das subpastas, ok? Outra opção seria não importar nada lá no começo do arquivo e usar o nome inteiro. Então, mesmo que você não importe nada lá em cima, e lá na hora de usar a classe carro você fizer desse jeito aqui, ó, veículos.rodoviários.carro, né? Eu estou declarando uma variável meu carro do tipo veículos.rodoviários.carro. E aí na hora de criar também fazendo new veículos.rodoviários.carro. Repare que apesar de poder fazer isso, é bem chato, né? Você vai ter que ficar digitando o nome completo da classe toda hora, então não é muito usual fazer isso. É só para vocês saberem que tem jeito. Algumas dicas importantes. Prefira sempre importar a classe específica ao invés de usar o asterisco. Então, apesar de eu ter dado esse exemplo aqui para vocês saberem que isso existe, isso aqui não deixa o código muito claro. Então, quando você está fazendo o seu próprio código, né, que é para o seu trabalho só para você entregar e pronto, você sabe o que você está fazendo. Mas a gente tem que sempre pensar que a ideia da orientação a objetos é para sistemas grandes, com equipes grandes, em empresas, com pessoas que nem trabalham mais na equipe, né, e deixaram o código lá. Então, se você vai ler um código que uma outra pessoa fez e você chega lá em cima, está import veículos.asterisco, você não sabe o que está usando naquela classe. Você vai ter que ficar lendo lá na classe. Agora, se os imports estiverem para cada classe importada, você vai ver claramente, né, o que está sendo utilizado. Outro detalhe importante é que para a pasta, né, dos pacotes ser visível para o compilador, é necessário que ela esteja no class path do sistema, certo? Então a gente já viu lá quando instalou o Java, teve que colocar lá no class path o caminho, né, do Java para que a gente conseguisse usar. Então, para eu conseguir fazer um import veículos ponto alguma coisa, a máquina virtual Java tem que saber onde que está essa pasta veículos, né? Mas geralmente quando a gente usa IDS, as IDS já cuidam dessa parte para a gente. Bom, então a ideia dos pacotes é ajudar a gerenciar a complexidade dos componentes de um aplicativo, né, para não precisar ficar copiando e colando o código de classes. Então imagina, eu vou usar a classe carro aqui, aí num determinado projeto, né, no trabalho 1, aí você usa a classe carro. Aí chega no outro trabalho 2, aí você faz Ctrl+C, Ctrl+V da classe, cola ali para poder fazer naquele outro trabalho. Então imagina numa empresa, a empresa vai fazer uma determinada coisa para um cliente, aí usa aquela classe, vai fazer para outra, copia e cola. Aí amanhã vai ficar aquela confusão de versões da classe carro, qual que é a mais atual, qual que funciona e tal. Então, a ideia é evitar essa confusão através do uso de pacotes e da organização desses pacotes. E isso facilita a reutilização de código. Então, reutilização de código é você implementar uma vez e reutilizar aquilo que está pronto, ao invés de reinventar a roda, ao invés de fazer de novo, ao invés de fazer cópias. E essa é uma das práticas mais importantes do desenvolvimento de software, como a gente vai ver mais nessa disciplina. Bom, então voltando lá na pergunta original, né? O que acontece se eu não colocar nenhum modificador? Qual que é a visibilidade da classe? Então repara aqui, eu não coloquei nada. E aí? É privado ou público? Na verdade, é um meio do caminho. Em Java, se a classe não tem nenhum modificador aqui, ela é acessível por qualquer outra classe que esteja dentro do mesmo pacote, mas não estará acessível fora do seu próprio pacote. Então, quando não tem modificador, significa que as outras classes que estão dentro daquele pacote vão conseguir enxergar. Então, vamos supor lá, se isso aqui estiver dentro de um pacote rodoviários que está dentro do pacote veículos, todas as outras classes lá do pacote rodoviários vão conseguir acessar, né, criar objetos carro. Mas nenhuma classe fora do pacote rodoviários vai conseguir criar objetos carro, certo? Mesmo que faça um import. Na verdade, não vai conseguir fazer um import, porque ele não é público, ok?
E o mesmo vale para atributos e métodos. Então, se você em Java declara um atributo sem dizer se ele é público ou privado, ou declara um método sem dizer se ele é público ou privado, ele é público para as classes que estão no mesmo pacote e ele é privado para quem está fora do pacote. Então é como se fosse assim, você não colocou nada, todo mundo dentro do pacote pode usar, mas quem está de fora do pacote não pode. Mas lembrando, né, a gente já viu o conceito de encapsulamento que todos os atributos devem ser privados, então a gente deve evitar esse tipo de construção mesmo que a linguagem permita.